Bem-vindo ao Educast, o podcast da Escola Corporativa da Unicamp, a EduCorp. É com muita satisfação que nós recebemos aqui na EduCorp para mais uma gravação do Educast, que é o podcast da EduCorp, hoje com o professor José Tadeu Jorge, que foi reitor da Unicamp por 2 vezes e exerceu uma série de atividades, de cargos, ocupou vários cargos aqui, e é muito importante nesse momento em que a Unicamp completa 60 anos, também a EduCorp completa 10 anos, conversar um pouco com o professor Tadeu sobre a trajetória dele aqui na Unicamp, mas também ouvir dele, saber dele um pouco do que levou a algumas decisões, algumas realizações que certamente deixaram contribuições na trajetória da Unicamp. Entre elas tem a EduCorp, que deixou de ser agência para ser escola no ano de 2016. Boa tarde, professor Tadeu. Sempre um prazer, Edson, estar aqui na Unicamp. Saudação especial a todos os servidores da Unicamp, sejam professores, sejam funcionários, aos alunos de graduação e pós, e certamente também uma saudação à comunidade que gosta da Unicamp e que provavelmente acessa e assiste esse tipo de conversa, né? Esse tipo de diálogo sobre as questões relevantes para a universidade e, de certa forma, para a sociedade como um todo. Para mim é sempre um prazer estar na Unicamp, depois de passar aqui como aluno e como professor durante mais de 50 anos, agora aposentado, mas desligado apenas formalmente nas questões mais formais da Unicamp, sempre acompanhando e vivenciando aquilo que é a vida aqui na universidade. Sou testemunha disso. E, bom, às vezes há momentos em que faz muito sentido trazer um pouco do passado. O passado explica um pouco do presente e também projeta o futuro. Nessa perspectiva, professor, eu queria ouvir um pouco sobre esse momento que a Unicamp completa 60 anos, 6 décadas. A sua vivência intensa aqui certamente permite ouvir um pouco algumas considerações que são relevantes aí nessa trajetória. Eu costumo dizer, e sempre faço questão de repetir isso, que a Unicamp nasce de um projeto extremamente consistente, seguramente também muito à frente do seu tempo. Nós estamos falando da década de 60, né? Fundada em outubro de 1966, o projeto foi concebido pelo professor Zeferino Vaz e por outros colaboradores, um pouco antes, talvez com início no ano anterior e consumado nesse segundo semestre de 1966. E esse projeto mostra uma consistência muito grande com a visão de universidade que tinha o professor Zeferino, e que era algo efetivamente muito à frente do tempo em que ele foi estabelecido e iniciou a sua implantação. E o que vem na sequência é sempre uma feliz opção de cada um daqueles que dirigiram a universidade de se manterem fiéis a esse projeto original, que concebia uma universidade pequena, é verdade. A Unicamp foi projetada para algo em torno de 10 mil alunos no máximo,
né? Portanto, superou isso muito rapidamente, mas conseguiu superar ao longo desse tempo essa quantidade de estudantes, de professores, de funcionários, de uma maneira sempre a manter a fidelidade com o seu papel de ensino, pesquisa, relações com a sociedade de uma maneira intensa, indissociável nesses segmentos de atuação, e sempre com uma atividade qualificando as outras, né? Então, a Unicamp tem um projeto em que cada uma das suas atividades acaba servindo para qualificar as outras. Então, essa integração foi sempre uma maneira que a Unicamp encontrou para ir ganhando qualidade sempre, né? Por isso, conseguiu rapidamente, né? 60 anos é pouco tempo na história de uma universidade, né? Nós temos universidades quase milenárias, né? E esse pequeno espaço de tempo foi suficiente para que a universidade despontasse com a qualidade que demonstra já há um bom tempo, com aspectos de liderança em muitas das suas áreas e de prestígio, né? Não só no Brasil, como em outros países. Então, aquilo que começa com um projeto bastante consistente, bastante sólido, e mantém a identidade desse projeto ao longo de 60 anos, só pode ter uma história muito rica e com muitos resultados positivos a relatar, né? Então, acho que a Unicamp deve, como sempre faz, transformar esse marco emblemático de 60 anos efetivamente numa maneira de mostrar ainda mais à sociedade tudo aquilo que faz, que produz, a contribuição que dá e tudo aquilo que ainda pode fazer mais à frente. Professor, o senhor percorreu por vários cargos de gestão na universidade. Direção de unidade, chefia de gabinete, pró-reitoria e depois 2 mandatos como reitor. Provavelmente, em cada um desses percursos, o senhor foi percebendo a necessidade de reforçar planejamento estratégico, por exemplo. E foi na sua primeira gestão como reitor, ou como pró-reitor, talvez eu não sei exatamente, mas que esse tema de um planejamento e um planejamento mais estratégico de futuro, né, se consolidou. O senhor poderia falar um pouco o que norteou a construção desse planejamento, em que momento e em que isso hoje podemos avaliar que foi importante para a universidade? Bom, é importante dizer que a Unicamp me deu inúmeras oportunidades, né, de ser aqui praticamente tudo que era possível. Desde do cargo mais importante que eu tenho no meu currículo, que é o de ter sido aluno da Unicamp. Então, eu cheguei aqui para estudar, não conhecia Campinas, na verdade não conhecia nem mesmo a Unicamp, a não ser de algumas poucas referências em imprensa na época, né? Eu cheguei aqui em fevereiro de 1971, né, como aluno. E essa vivência como aluno da Unicamp, eu sempre considerei fundamental, porque foram 5 anos de um momento de origem da universidade, né? A universidade estava sendo construída na acepção exata do termo, né? Muitas obras em execução.
E pude acompanhar tudo isso e tive a oportunidade de me tornar docente imediatamente após concluir o curso de engenharia de alimentos, realizar mestrado, realizar doutorado, ser chefe de departamento de engenharia agrícola, que estava no seu início na época, dentro da Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola. Fui diretor associado da Faculdade de Engenharia Agrícola, fui diretor, dirigi a FUNCAMP, fui diretor executivo da FUNCAMP, pró-reitor de desenvolvimento universitário na gestão do professor Martins, tendo sido chefe de gabinete na gestão anterior com o professor Vogt. Voltei a ser diretor da Faculdade de Engenharia Agrícola, depois fui coordenador geral da universidade, vice-reitor, reitor 2 vezes, não consecutivas, obviamente, de 2005 a 2009 e depois de 2013 a 2017. Então, essas oportunidades todas me deram a chance de vivenciar a universidade em todas as suas ações muito positivas e também nas suas dificuldades, em especial as questões relacionadas à gestão da Unicamp, né? Então, esses cargos todos nos levam a uma relação muito grande com as atividades de gestão da universidade ao longo desse tempo todo que eu pude permanecer aqui na Unicamp. Também costumo lembrar de uma forma muito importante na minha visão, como eu me referi há pouco, a Unicamp foi planejada. Na sua origem, houve um planejamento muito bem executado, com o professor Zeferino Vaz chamando a participação das atividades de implantação da universidade, as pessoas que poderiam efetivamente contribuir para que a Unicamp ganhasse solidez, né, no seu início. E aos poucos esse projeto foi sendo mantido com a fidelidade àquelas origens que estavam estabelecidas lá pelo professor Zeferino Vaz. Há um fator extremamente relevante nessa questão, talvez o mais importante de todos aí durante a história, que é a conquista da autonomia. A autonomia de gestão com vinculação orçamentária, que passa a vigir a partir de 1989. Então, a universidade ganha a responsabilidade de fazer a gestão dos seus próprios atos, tendo um orçamento determinado, um percentual do ICMS, como é até hoje, e passa a ter que fazer com que esses recursos sejam muito bem empregados, porque eram os recursos existentes e dentro desse conceito de autonomia com vinculação orçamentária, a universidade tinha que fazer com que eles fossem suficientes e, dentro dessa suficiência, dinheiro orçamentário nunca permite realizar todas as demandas, todos os sonhos que existem, estabelecer prioridades. Então, o assunto planejamento, de uma forma mais consistente, ele começa a aparecer na universidade dentro das preocupações de gestão a partir da autonomia de gestão com vinculação orçamentária. Mas aparece
sendo falado como algo importante que precisa ser feito, como uma preocupação, como uma ação indispensável para que a universidade possa se organizar e se administrar de uma forma eficiente, mas na prática, na verdade, pouco ocorre nesse sentido, né? Os orçamentos eram aprovados no Conselho Universitário com uma divisão de recursos da qual participavam os diretores de unidades, as equipes que estavam nas gestões da reitoria, mas algo imediatista de ter que finalizar a proposta orçamentária daquele ano e executá-la ao longo do ano seguinte. E os recursos da autonomia, neste momento, são recursos que são bastante justos, né? Bastante ajustados com aquilo que a proposta orçamentária queria executar. Não havia, digamos assim, superávites que permitissem pensar no futuro como algo que a universidade devesse ter dentro das suas preocupações principais. Essa situação, curiosamente, ela recebe 2 ajustes de percentuais, né? Logo depois da autonomia, um em 1992, outro em 1995, e há um fato que é relevante na história desses planejamentos na universidade, que ocorre em 1999. Em 1999, por diversas razões que não cabe aqui detalhar, a universidade tem um superávit de aproximadamente 20 milhões de reais na época. E a gestão na reitoria naquele momento, o reitor era o professor Hermano, para saber como empregar esses 20 milhões excedentes, lança uma ideia de um projeto que foi batizado como Planejamento Estratégico Institucional. E elabora com os mesmos mecanismos da elaboração da proposta orçamentária que eu me referi há pouco. Reúne diretores, alguns assessores, equipe da reitoria, e define, nesse pequeno conjunto de pessoas, a maneira como deveria estabelecer prioridades para o uso daquele dinheiro. Acontece que o processo, assim realizado numa primeira vez, mostra uma demanda de aproximadamente 130 milhões de reais das unidades de ensino e pesquisa, principalmente, para concorrer, entre aspas, aqueles 20 milhões. Então, não dava nem 20% das pretensões o recurso que tinha sobrado, né, o superávit no orçamento daquele ano. Nesse momento, eu estava como diretor da Faculdade de Engenharia Agrícola e defendi a ideia que o planejamento deveria ser estratégico e deveria ser participativo. Não era possível fazer um planejamento estratégico apenas com um conjunto de diretores e alguns assessores e equipe da reitoria. O planejamento estratégico de uma instituição, era a ideia que eu defendia, tinha que representar a participação daquilo que almejava toda a universidade, todos os segmentos, não apenas as unidades de ensino e pesquisa, não apenas os diretores,
Evidentemente, eles eram e continuam sendo importantíssimos, mas o planejamento deveria ser a peça maior de objetivos da universidade como um todo. E aquela sistemática criaria muitas dificuldades, como de fato criou, né? Naquele momento, o Conselho Universitário acabou aprovando uma distribuição de dinheiros, de recursos, que foi um pouco além dos 20 milhões, porque conseguiu se estabelecer alguns outros recursos, mas muito longe dos 130 milhões que era o sonho das unidades de ensino e pesquisa. Tanto que houve muita dificuldade em executar a utilização desse dinheiro posteriormente. E aí, em 2002, eu assumo a coordenadoria geral da universidade, com a qual estava a atribuição de fazer com que o planejamento estratégico institucional, que havia sido criado, fosse executado, né? Então, nessa nova gestão, diante dessa oportunidade como vice-reitor, como coordenador-geral da universidade, na gestão do professor Brito, é que eu retomo essa ideia com essas críticas que eu tinha feito no início do processo, e fazemos uma proposta mais abrangente do PLANES, né, do Planejamento Estratégico da Unicamp, da forma como a gente conhece hoje, porque ele se consolidou a partir daí por várias gestões e por várias revisões, né? O planejamento estratégico é revisto a cada 4 anos. Já estamos, acho que na 6ª edição do planejamento estratégico, se não me engano, e o PLANES teve essas características de ser participativo, envolvendo toda a comunidade e fazendo com que o planejamento fosse construído pela Unicamp, mas a partir daí ele fosse realimentado a partir dos planejamentos estratégicos das unidades e órgãos que compõem a universidade, onde todos podem participar, e essa ação realmente passou a refletir aquilo que a Unicamp gostaria de ser como universidade, né? Houve muitas dificuldades ao longo do processo, né? Algumas unidades não quiseram fazer, e entendiam que não eram obrigadas a fazer a sua participação no planejamento estratégico, e como ele foi desde o começo algo proposto como participativo, nenhuma unidade foi obrigada a fazer o planejamento estratégico. Elas decidiram fazer depois, no momento em que compreenderam, com a maturidade de acompanhamento do processo, que esse seria o mecanismo de gestão, principalmente dos recursos da universidade, que passamos a atrelar os recursos depois do planejamento executado. Primeiro dizer o que a Unicamp deve ser, para depois pensar em como aplicar o dinheiro, como aplicar os recursos. Essa é uma tese fundamental em planejamento estratégico, né? O que eu sempre brincava na época é que a parte dinheiro no planejamento estratégico da Unicamp era o capítulo 8, o capítulo 9, tinha que fazer muita coisa para chegar a discutir a aplicação dos recursos, e foi assim que aconteceu. Primeiro é preciso saber o que a instituição quer, e aí
fixam-se as prioridades a partir dos recursos que são disponíveis para que aquilo que precisa para que a Unicamp seja o que todos querem possa ser perseguido, executado e atingido. E eu acho que esses 20 e tantos anos aí de planes mostram de uma forma inequívoca que a concepção estava correta. Nós não tínhamos nenhuma dúvida disso, até porque estávamos seguindo metodologias aplicadas e consagradas tanto em instituições privadas quanto em instituições públicas. Quer dizer, conceitualmente, o Planes da Unicamp estava absolutamente correto e mostrou isso ao longo desses 20 e tantos anos. Muito bem, professor. E nesse percurso estratégico e participativo, eu acho que muitos desafios foram sendo incorporados aí nesse processo de planejamento. E há uma identidade sua, né, que eu acho até que há uma mistura de uma obstinação pessoal e também atrelada a esse movimento de planejamento estratégico, participativo, que é a questão de carreira dos funcionários e também a escolaridade. E eu queria explicar rapidamente. Eu fui de uma época na Unicamp em que nós não tínhamos uma carreira específica. A nossa carreira era a mesma do funcionalismo. Em algum momento dessa história que o senhor resgatou aqui, nós passamos a ter uma carreira específica da Unicamp. E certamente, ao passar a ter essa carreira, também ficou evidente a necessidade de escolaridade, de buscar de um foco mais objetivo também, mais planejado, nessa questão do formato do quadro técnico-administrativo. E aí, quando eu, retomando um pouco uma expressão minha aqui, eu acho que há uma obstinação pessoal sua, eu citaria o Proceres como um programa lá nos anos 90, tá, que surgiu lá, e depois já nos seus cargos mais abrangentes, como coordenador geral da universidade e reitor, é um programa que foi extremamente valorizado e teve vários desdobramentos. Queria pedir que você comentasse isso, e certamente daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a EduCorp, mas eu acho que há um início disso, há uma origem. Uhum. Há uma sequência lógica nessa questão, né? Sentir a necessidade de carreiras próprias para a universidade acontece antes da autonomia que eu me referi há pouco. A autonomia com vinculação orçamentária na gestão, ela é de 89 e a carreira nasce em 87. Sentir a necessidade de uma carreira específica diferente da carreira do Estado, quer dizer, essa é a questão mais importante, né? As universidades funcionavam como órgãos do Estado, quer dizer, funcionam ainda como órgãos do Estado, só que elas não tinham suas próprias carreiras, elas seguiam as carreiras do Estado. As características do trabalho numa universidade são muito distintas daquelas que são as características de um funcionário do Estado que trabalha nas diversas secretarias operacionais ou não que compõem a gestão do Estado. É muito diferente funcionários que se dedicam a produzir, por exemplo, a produção do conhecimento, né, em laboratórios, em pesquisas, daquilo que se faz no Estado, né? Então, em que lugares do Estado se faz pesquisa? Institutos de pesquisa, aliás, que tem uma história ruim aí, né, ao longo desse tempo todo. Foram sendo abandonados esses institutos pelo Estado, e as universidades,
Então, em todo o resto do funcionalismo do Estado de São Paulo, não há essas características, elas são muito específicas. A mesma coisa quem trabalha com ensino universitário, que é muito diferente da educação básica, né? A própria função administrativa na universidade é muito diferente da função administrativa do Estado, porque na universidade as pessoas que trabalham com administração trabalham com parâmetros e com processos que se dão dentro das necessidades que precisam ser supridas na administração para que aconteça a produção do conhecimento ou a formação de profissionais através dos cursos que a universidade ministra. Então, as características são muito diferentes. Esse sentimento de que a universidade precisava, mesmo que dentro da carreira do Estado, de ter reconhecidamente funções diferentes a serem executadas na prática, acabou fazendo com que se reconhecesse a necessidade dessas carreiras antes mesmo da autonomia. Então, ela nasce em 87, primeiro na área técnica, só para reforçar a própria fala que eu estou fazendo. Primeiro na área técnica, que é onde se sente mais facilmente a diferença, mas logo em seguida também na área administrativa, porque decorrente da análise para a criação da carreira dos técnicos, efetivamente, dos laboratórios e do ensino, percebe-se que as funções administrativas que são executadas são distintas das do Estado. E aí, rapidamente se incorpora também os funcionários administrativos. A autonomia só vem reforçar tudo isso, né? Que começou em 1987 e consolida a carreira rapidamente até que ela é regulamentada, digamos assim, na Câmara de Administração do Conselho Universitário em 1993, né? 5, 6 anos depois da sua origem, a prática e consolidada essa prática transformada numa deliberação CAD de 1993. A prática, o exercício na realidade dessas carreiras segue por diversos percursos e experiências que foram importantes e deságua em 2003, 10 anos depois da regulamentação das carreiras pela CAD, 16 anos depois do início das carreiras dos técnicos, lá em 87, na carreira PAEP. Então, produz-se em 2003 uma outra deliberação, né, mais consistente, mais abrangente, que define a carreira agora com toda essa vivência aí de mais de 15 anos com carreira própria por parte da universidade. E esta carreira PAEP, ela estabelece como um princípio fundamental que as pessoas aprendam. Não faz sentido numa universidade que os seus funcionários não possam ser reconhecidos pelo que aprendem. Quem mais tem que estimular que as pessoas continuem sempre aprendendo é uma universidade. Até porque todo mundo na universidade está aqui sempre aprendendo. Os alunos, enquanto estão aqui, estão aprendendo. Os professores, enquanto estão aqui, estão aprendendo. Os pesquisadores, idem. Os funcionários não seriam diferente. A titulação formal é uma característica importante da aprendizagem.
Então, a carreira de 2003, a carreira PAEP, estabelece esse princípio, o princípio de que os funcionários também, assim como professores, assim como os alunos, devem buscar aprendizagem constante enquanto estiverem na universidade. Isso é reconhecido através do curso técnico formal, né, profissionalizante, da graduação, do mestrado, do doutorado e assim sucessivamente, né? Então, reconhece significa o quê? Se nós estamos falando de carreira, reconhecer é premiar, é valorizar o esforço realizado para se aprender mais. Então, essa sistemática é implantada como princípio na carreira de 2003. Esse princípio foi implantado ao longo dos anos seguintes, através de um processo chamado reconhecimento de títulos, que foi executado 2 ou 3 vezes, e, bom, infelizmente, essa maneira estabelecida como princípio na carreira PAEP deixou de existir com a reforma que foi feita na carreira em 2010. Ali retirou-se um princípio fundamental da carreira PAEP, né, um pilar que alicerçava a carreira PAEP, acabou ali em 2010 e a universidade encontrou outras maneiras de considerar essa questão da aprendizagem. Para estimular essa aprendizagem, a Unicamp tinha, inclusive, criado um órgão que chamava-se AFPU, que visava a conceder oportunidades aos funcionários para aprenderem coisas novas, né? E a AFPU teve um papel extremamente relevante em viabilizar a participação de funcionários em atividades em que eles pudessem aprender constantemente enquanto estivessem como funcionários. O próprio planejamento estratégico tem essa característica. Foram dadas centenas de cursos de formação para o planejamento estratégico. Através da FPU. Isso, para as pessoas se motivarem, né, se sensibilizarem com o planejamento e também para que pudessem participar, já que a participação era importante, né, nas atividades das sistemáticas que o Planes adotou para que todos pudessem opinar e participar, né? Você citou o Proceres. O Proceres foi algo que tinha, na verdade, o interesse da universidade em que os funcionários adquirissem conhecimentos, porque faltava esse conhecimento para que a universidade pudesse alicerçar os seus saltos de qualidade. Aí nós estamos falando de 1993. E o Proceres está vinculado lá com a primeira regulamentação de carreira da deliberação CAD, de 1993. Ali nascia o Proceres, que focava cursos de graduação. Havia muitos funcionários da Unicamp que buscavam qualificação de graduação em outros lugares, alguns pouquíssimos na própria Unicamp, até porque a Unicamp estava apenas iniciando a criação dos cursos noturnos em 92, 93, né? Mas a maioria estudava em outras instituições, em outras universidades, né? A PUC Campinas, a Universidade de São Francisco,
naquela época começava a nascer a Unip, o pessoal de Piracicaba usava a Unimep, esforços dos próprios funcionários buscando qualificação. E uma qualificação que a universidade precisava, porque a universidade não tinha nos seus quadros profissionais com formação dessa natureza, por carência mesmo. Não é porque ela não queria, porque havia carência nessas formações. Lembrando uma área importante da época, analista de sistema. A Unicamp foi pioneira em computação, né? E contratar servidores era algo muito lento, principalmente quando era a carreira do Estado. Então, a carência que a Unicamp tinha de analistas de sistema foi preenchido na época exatamente por funcionários que já estavam na Unicamp e iam buscar o curso de graduação em análise de sistemas em outras instituições. O que o Proceres fez foi apoiar, estimular e ajudar a que isso se concretizasse e que terminasse, que as pessoas conseguissem levar os seus cursos até o fim. Isso também soma-se no momento da criação da FPU, porque essa parte de graduação já tinha, a FPU se dedicou a cursos complementares, né? Fora do universo da formalidade do diploma de graduação, né? O avanço qualitativo da FPU resulta, né, aqui onde nós estamos, né? Resulta na criação da EduCorp. A transformação da FPU numa escola de educação corporativa da Unicamp é um upgrade, né? Um coroamento, dando mais condições do que a FPU tinha para realizar esse papel de atualizar o conhecimento dos funcionários da Unicamp. É uma qualificação extremamente consistente naquilo que o planejamento estratégico indica que a Unicamp precisa investir e qualificar os seus funcionários. Então, essas coisas estão todas interligadas, né? Carreira, avaliação, o reconhecimento da escolaridade, Proceres e a FPU e EduCorp. E nesse rico processo aí estratégico, participativo, inclusivo, e concordando integralmente com com seu apontamento de que faz parte desse processo todo, né, de planejamento estratégico, da FPU para a EduCorp. Hoje a EduCorp está consolidada, é uma escola muito procurada pelos quadros que compõem a universidade, e agora, mais recentemente, ela passou também a responder externamente em alguns temas nas quais ela se aprimorou aqui nesse processo de ensinar internamente, né? Capacitar e implementar novas tecnologias, novos formatos, tanto de gestão também. Isso mostra que houve muito acerto lá no encaminhamento desse processo, né? E agora, voltando ao planejamento estratégico, hoje ele faz parte da cultura da universidade, em programas como o PDG, Programa de Desenvolvimento, que era Programa de Desenvolvimento de Gerentes, hoje um termo mais atualizado é Programa de Desenvolvimento de Gestores. Tem vários itens que se relacionam com uma visão de planejamento estratégico.
Então, o Proceres cumpriu uma etapa dele, que era de implementar a escolaridade, né, a graduação e os outros níveis aí a partir da graduação. Hoje, com essa renovação, inclusive renovação geracional que é forte, hoje os ingressantes dos quadros técnicos da Unicamp, muitos já vêm com essa titulação resolvida, né? Uhum. Então, o Proceres certamente está buscando, ainda hoje, uma atualização para poder permitir também outros níveis de avanço na obtenção de titulação. E a Educorp tem conversado com o órgão que hoje gerencia, faz a gestão do Proceres nessa perspectiva. E voltando então um pouco mais ao planejamento estratégico, já numa visão de futuro, né? 60 anos, obviamente, o tempo vai seguir, né? E uma visão de futuro, todo esse conjunto que o senhor resgatou aqui de uma maneira muito precisa, o que a gente pode projetar em termos futuros? É, antes disso, só uma coisinha que eu acho importante destacar, e que é uma característica da Unicamp, né? Todas essas coisas que a gente citou aqui ao longo da conversa tem essa marca, essa mania da Unicamp de se tornar referência, né? O próprio planejamento estratégico, da maneira como ele foi realizado pela Unicamp, ele foi depois utilizado em várias universidades, universidades federais, inclusive, adotaram a nossa metodologia. Universidades da América Latina adotaram processos de planejamento semelhante ao que a Unicamp fez. Quer dizer, a Unicamp aprendeu a fazer uma coisa, é isso que é uma coisa inerente da universidade desde que ela foi criada. Ela aprendeu a fazer uma coisa, aperfeiçoou, e depois serviu de exemplo, serviu de referência para que outras instituições fizessem. A carreira da Unicamp foi assim, também serviu de referência para outras instituições. O próprio Proceres, ações que a universidade faz e utilizando essa marca da Unicamp, que é o aperfeiçoamento constante das suas experiências e a inovação, ela acaba servindo como modelo para outras instituições fazerem. Isso é uma marca da Unicamp em várias coisas, né? Então, importante ressaltar isso também aqui nesse momento. Mas voltando à sua colocação sobre o futuro, uma das grandes vantagens do Planes, da maneira como ele ficou estabelecido, é que ele se renova a cada 4 anos. Então, esse é um exercício muito legal de se fazer, né? A cada 4 anos é feita uma revisão, desde lá de 2002, 2003, que aprovou o primeiro. Você vai lá, pega um livrinho do Planes, livrinho na época que era papel, né? Pega o arquivo agora. E você pode comparar. Então, como você tem hoje uma série histórica aí de 5 livrinhos, você pode analisar a evolução ao longo de 20 e poucos anos do processo. O que a Unicamp pensou que deveria ser lá no comecinho, em 2003, e o que
a Unicamp visualizou que deveria ser agora em 2024, acho que foi o último, ou 25, não estou seguro da 25. data. Como que é o de 2025? E de 4 em 4 é possível ver isso. Agora projetamos 2026 a 2030. Então, 2006 a 2030. Então, é, o próprio, a própria metodologia do Plane se encarrega de, entre aspas, prever o futuro que quer para a Unicamp, né? Então, existe uma metodologia que consolidada, respeitada, né? Hoje a Unicamp inteira se rege pelo processo de planejamento. É uma coisa hoje natural essa renovação que os próprios lugares fazem dos seus planos anteriores, efetivamente projetando o que querem no quadriênio seguinte e projetando o que querem com algo de tempo um pouco mais alongado, porque a proposta metodológica do planejamento é sonhar o futuro, né? É tentar estabelecer um caminho para chegar à universidade que todos almejam que deveria ser lá na frente. Então, isso não vai terminar nunca. Então, essa metodologia participativa e que permite essa atualização se encarrega sem que os gestores não precisem se preocupar com os rumos que querem dar à Unicamp. É claro que todos os processos que ocorrem na universidade acabam catalisando, acabam trazendo novas ideias. Tem um processo de sucessão na unidade, né? A própria indução a que as propostas de gestão para os próximos 4 anos, que essa é uma outra característica forte da Unicamp nos processos da política interna. A exigência de que isso é planejamento, isso é influência do planejamento, que tenha uma proposta, um programa de gestão, para que as pessoas possam utilizar esse processo de sucessão como algo positivo para repensar as unidades, para repensar os órgãos, para repensar a universidade, no caso de um processo de sucessão na reitoria. Então, o viver sobre a existência de um planejamento estratégico como que a Unicamp tem, permite que o futuro esteja constantemente sendo considerado e pensado, né? Essa é uma outra característica importante do Planes. E que criou, né, e vem consolidando isso, uma cultura de formação continuada. E aí é que surge pouco não, surge o papel da Educorp, que começou com a FPU em 99. Neste ano, a Educorp completa 10 anos. Em julho desse ano, pelos documentos, 10 anos de Educorp. E consolidada com uma experiência interna, mas que já é também dividida com as outras universidades públicas do Estado de São Paulo. A USP tem a escola USP, a gente tem tido uma aproximação, a Unesp também tem procurado, e a Educorp, desde a origem, né, tem sido referência. E aí também agora, como eu acabei de falar, também sendo referência para alguns órgãos estratégicos em nível nacional. Saiba, professor, e aqui eu falo em nome de muita gente que tem a sua caminhada toda longa na Unicamp, né, desde aluno, mas focando principalmente pelas áreas de gestão
pelas quais o senhor passou, o reconhecimento de tudo isso, né, de toda essa consolidação que nós falamos um pouco aqui. E eu sei que há um livro seu, que inclusive está aqui, né, que são as coisas boas que tem na Unicamp, das quais o senhor participou da organização, da construção, da avaliação, né? Então, partindo um pouco para o fechamento dessa nossa conversa, a qual eu reitero os agradecimentos, queria te passar para essas considerações finais, né? E nesse momento, então, de 60 anos da Unicamp, 10 anos da Educorp, e olhar para o futuro. Faltou falar uma coisinha. Vou aproveitar as considerações finais aqui, porque é uma ligação importante. Faltou falar do Sintec. O 10ª edição esse ano. O Sintec é outro elemento importante nessa história que a gente falou muito aqui hoje, porque é uma perna, um braço, é uma ramificação importantíssima disso tudo que nós falamos, que é a disseminação do conhecimento. As pessoas aprendem e precisam comunicar o que aprenderam, porque elas criaram coisas novas para aprender. E o Sintec é essa oportunidade de mostrar para todos, para as outras pessoas, o que foi criado, o que está sendo pensado. Né? É um catalisador do sistema de aprendizagem. Então, nesse conjunto da obra aqui, estava ficando esquecido aqui o Sintec e eu acabei me lembrando nessas suas... Muito bem, professor. Inclusive, quero pegar como gancho que nós vamos ter a 10ª edição em setembro, final de setembro, e aí já faço o convite para que os PAEPs, né, de todas as áreas, administração central, ensino e pesquisa, saúde, já comecem a organizar os seus trabalhos. Logo teremos aí as inscrições, os chamamentos e uma programação especial, 10 anos de Sintec e 60 anos do Unicamp. Muito obrigado por ter aportado esse evento tão inovador também. É isso. No mais, eu acho que tenho certeza que a Unicamp continuará encaminhando adequadamente as questões e aperfeiçoando cada vez mais, né? Que se tem uma coisa que faz parte do espírito da universidade, é sempre ir qualificando aquilo que já possui, inovando sempre e qualificando as coisas que vão sendo implantadas. Então, certamente essa sistemática sempre participativa, sempre inclusiva, sempre do debate, do diálogo, certamente fará com que a Unicamp continue melhorando aquilo que já é muito bom. Educast, conectando você ao futuro do seu conhecimento.